Todo mundo passa por aquele momento de arrependimento profundo na vida. Você se olha no espelho e se pergunta onde foi que tudo deu tão errado. É como ver seus antigos colegas postando fotos de casas novas e carros caros. Eles exibem famílias felizes enquanto você come macarrão instantâneo sozinho. O pior é perceber que as pessoas que importavam seguiram caminhos opostos. Em casos mais duros, elas nem estão mais aqui para contar suas histórias. Aí você se questiona, e se eu tivesse feito tudo de um jeito diferente? E se eu não tivesse sido um covarde lá atrás? A cultura japonesa sempre teve essa fixação por honra, coragem e proteção. Dos samurais aos animes modernos, a mensagem é sempre a mesma. Um homem de verdade protege quem ama, mesmo que precise abrir mão de tudo. Mas na vida real, a maioria de nós falha miseravelmente nesse teste. É exatamente nesse tipo de dor que Tokyo Revengers mergulha. O anime pega um cara que encarna tudo o que tememos nos tornar. Depois, dá a ele a chance impossível de voltar no tempo e refazer suas escolhas. Mas tem um detalhe cruel nessa história. Ele precisa enfrentar os mesmos medos que o paralisaram na primeira vez. Apesar das críticas às temporadas finais, a história tem algo importante a dizer. Hoje vamos falar de Tokyo Revengers, um dos animes mais divisivos dos últimos anos. Conhecemos Takemichi, um cara que chegou ao fundo do poço. Sua vida é tão patética que pedir desculpas virou sua rotina diária. Um dia, enquanto relaxa no sofá, ele vê uma notícia chocante na TV. Sua ex-namorada do ensino fundamental desviver em um conflito de gangues. O detalhe é que ela foi a única namorada que ele já teve na vida. A notícia o destrói completamente. No trabalho, o chefe reclama dele. Em casa, o vizinho reclama. Na rua, ele leva a culpa por um vandalismo que não comandando ver. A vida adulta parece ser apenas pedir desculpas por coisas que ele nem fez. Na estação de trem, perdido em pensamentos, alguém o empurra nos trilhos. No segundo final antes do impacto, ele lembra de Ina. De repente, Takemichi acorda no passado. Ele está com aquele visual brega de quando era estudante. Seus amigos estão com ele e o celular confirma a data, 4 de julho de 2005. Exatamente 12 anos atrás. Seus amigos estão empolgados para brigar com caras de outra escola. Mas Takemichi sabe que aquilo não vai terminar nada bem. Como ele previu, eles caem em uma armadilha da gangue Tokyo Manji. O líder, Kiyomizu, transforma o grupo em seus servos e sacos de pancada. Foi exatamente por causa disso que ele fugiu da cidade no passado. Desesperado, ele vai até a casa de Ina e chora ao vê-la viva. Mais tarde, ele vê uns caras perseguindo um garotinho e decide agir. Em um raro momento de coragem, ele salva o menino. O garoto se apresenta como Naoto, o irmão mais novo de Ina. Sabendo que Naoto também morre no futuro, Takemichi conta tudo. Ele revela sobre a viagem no tempo e a morte de ambos. Ele implora para que o garoto proteja sua irmã. Eles apertam as mãos e Takemichi acorda de volta em 2017. Ele sobreviveu ao trem porque o próprio Naoto, agora policial, o salvou. Graças ao aviso do futuro, Naoto sobreviveu, mas não conseguiu salvar Ina. Ele pede ajuda a Takemichi para voltar no tempo e salvar sua irmã. Naoto explica que o aperto de mão entre eles ativa a viagem temporal. Sempre que se tocam, Takemichi é indiferentão exatamente 12 anos ao passado. Após 2 dias de estudo intenso sobre a gangue Tokyo Manji, o plano está traçado. Takemichi precisa impedir que os 2 líderes, Manjiro Sano e Teta Kizaki, se conheçam. Se eles nunca se cruzarem, a Toma não se tornará uma organização criminosa no futuro. É como impedir o Batman de conhecer o Coringa, mas com delinquentes japoneses. Eles apertam as mãos e Takemichi é transportado de volta. O momento não poderia ser pior. Ele acorda no meio de um clube de luta clandestino. Leva um soco na cara e é nocauteado instantaneamente. Quando acorda, a gangue está furiosa porque a luta acabou rápido demais. Eles perderam dinheiro nas apostas e decidem espancá-lo como lição. No meio da surra, ele comete o erro de perguntar sobre Mickey. Kiyomasa perde o controle e quase o desviver com um taco de beisebol. Aterrorizado, Takemichi acha que a missão é impossível e quer desistir. No caminho, ele encontra Ina, que fica preocupada ao vê-lo machucado.
A bondade dela o comove e ele decide que não pode desistir. No dia seguinte, a situação piora. Seu amigo Yamamoto, que é muito frágil, é o próximo a lutar. Takemichi lembra que na linha do tempo original, ele quase desviver nesse combate. Vendo o desespero dos amigos, Takemichi toma uma decisão maluca. Ele interrompe a luta e desafia o chefão Kiyomasa para um confronto direto. Ele sabe que não tem chance, mas não pode ser apenas um saco de pancadas. A luta começa e ele apanha, mas se recusa a cair. Akun, vendo o amigo ser destruído, saca uma faca para encerrar aquilo. Mas ele percebe que a plateia, antes sedenta por suco de tomate, agora está em silêncio. Eles estão impressionados com a coragem de Takemichi. Com o rosto em suco de tomatentado, ele grita que o oponente terá que matá-lo para vencer. Enfurecido, Kiyomasa se prepara para o golpe final. Mas o jogo vira quando duas figuras surgem do nada. Ken Ryuguji, o vice-comandante, e o grande chefe Manjiro Sano, o Mickey. Todos se curvam, menos Takemichi, que mal consegue ficar de pé. Ken chuta Kiyomasa por não ter se curvado corretamente. Mickey se aproxima de Takemichi e declara que a partir de hoje, eles são amigos. Em seguida, ele espanca Kiyomasa por manchar o nome da Toman com lutas medíocres. No dia seguinte, Mickey e Ken aparecem na escola de Takemichi. Eles passam por cima dos veteranos que nocautearam no corredor. Querem apenas sair com o novo amigo. Ina, achando que eles estão praticando bullying, aparece e dá um tapa na cara de Mickey. Sim, ela acertou o líder da gangue mais perigosa de Tóquio. Takemichi, por sua vez, defende Ina de Ken. Mickey, em vez de se irritar, acha a situação hilária e diz que nunca bateria em uma garota. Mais tarde, em um passeio de moto, Mickey revela por que gostou de Takemichi. Ele diz que o rapaz o lembra de alguém. Mickey lembra Takemichi de seu irmão mais velho. Era um cara imprudente que nunca desistia. Mickey sonha em criar uma nova era de ouro para os delinquentes. Ele quer que Takemichi o ajude nessa missão. Takemichi percebe que Mickey não é o vilão que ele imaginava. Isso deixa uma pergunta martelando na cabeça dele. O que aconteceu para transformar Mickey em um monstro no futuro? O que poderia ter mudado ele tanto assim? No trem, Ina repreende algumas crianças barulhentas. Ela faz isso para que uma senhora possa se sentar. Mais tarde, ela convida Takemichi para estudar em sua casa. Ele entra em pânico internamente. É a primeira vez que ele entra no quarto de uma garota. Ina agradece a ajuda dele com Naoto. Ela conta que seu irmãozinho, que antes não gostava do pai policial, agora quer ser igual a ele. Nesse momento, tudo faz sentido para Takemichi. Ele entende por que o Naoto do futuro se tornou um policial. Ina nota que Takemichi parece mais maduro. Ela diz que quer conhecer melhor esse lado dele. De repente, fogos de artifício começam a estourar. Eles sobem no telhado para assistir ao espetáculo. Takemichi pensa em como não quer voltar para um futuro onde Ina não existe. Ele tenta segurar a mão dela. Mas, num piscar de olhos, ele volta para o presente segurando a mão de Naoto. Ina é linda. De volta a 2017, Takemichi acorda chorando. Naoto percebe que a teoria do aperto de mão está correta. Mas ele fica irritado ao saber que foi um acidente. Eles descobrem uma nova regra importante. Takemichi volta exatamente 12 anos no passado. O tempo que ele passa lá é o mesmo que passa no presente. Quando Takemichi conta que conheceu Mickey, Naoto se pergunta por que ele não o desviver logo. Eles descobrem que Atsushi Sendo o Akun virou um figurão. Isso é bizarro, porque na linha do tempo original ele era um ninguém. Eles decidem chamar Akun para tentar chegar até Mickey. Eles se encontram em um clube que Akun gerencia. O cara está completamente diferente. Seu topete sumiu. No telhado, Akun solta uma bomba. Ele confessa que foi quem empurrou Takemichi nos trilhos. Akun revela que agora é um soldado de Kisaki. Ele diz que todos na Toma obedecem a Kisaki. Mickey mudou completamente depois que Ken desviver. Logo em seguida, ele pula do prédio. Takemichi fica devastado e entende sua nova missão. Ele precisa impedir que Kisaki transforme a Toma em uma organização maligna.
Em 2017, Takemichi descobre que foi demitido após ficar 2 semanas desaparecido. Naoto avisa para ele não contar nada a Ina. Caso contrário, ela vai achar que ele enlouqueceu. A nova missão está clara. Em 3 de agosto de 2005, Draken morre durante um conflito interno na Toman. O objetivo é impedir a morte dele. Assim, eles podem salvar Ina e Atsushi ao mesmo tempo. Com o plano definido, os dois apertam as mãos. Takemichi acorda em 2005 dentro de um karaokê. Ele está com uma garota seminua em cima dele. Apavorado, ele sai correndo. Ele acaba dando de cara com Ina, que ouviu seus resmungos. Ela diz que ele tem agido de forma estranha e fria ultimamente. Mas agora ele parece o Takemichi maduro por quem ela se apaixonou. Do nada, Draken liga. Ele convoca Takemichi para uma reunião da Toma no Santuário Musashi. Ina insiste em ir junto. Quando chegam, o local está lotado de motoqueiros. Takashi Mitsuya, o capitão da 2ª divisão, reconhece Takemichi. Ele leva Takemichi até Mickey. Draken dá uma bronca em Takemichi por levar a namorada. Ele pede para Emma, a garota do karaokê, ficar de olho nela. Emma chama Takemichi de covarde, o que confunde Ina. Quando Emma entrega que ele fugiu e a deixou seminua, Ina perde a cabeça. Ela começa a bater nele sem parar. Emma pede desculpas a Ina pelo que fez. Ela admite que só agiu daquela forma para provocar ciúmes em Draken. Mas ele só tem olhos para Mickey. A reunião da Toman começa com um clima tenso. O assunto principal é a briga contra a gangue Mobius. Pashin está furioso com o líder deles, Ozanai. Ozanai espancou seu melhor amigo e atacou sua namorada na frente dele. Pashin quer vingança e sede de suco de tomate. Mickey pergunta se alguém está com medo, mas a gangue está pronta para lutar. Ele anuncia que no dia 3 de agosto, no Festival Musashi, a Toman vai esmagar a Mobius. Takemichi fica em choque ao ouvir a data. É exatamente o dia em que Draken morre. No dia seguinte, Takemichi segue Mickey e Draken. Ele vê Draken brincando com uma bandeira de brinquedo em um restaurante. Depois, Draken carrega Mickey nas costas quando ele cai no sono. Eles visitam a namorada do amigo de Pashin no hospital. O pai dela parece furioso e culpa os dois pelo ocorrido. Mickey tenta se defender, mas Draken o faz abaixar a cabeça e assume a responsabilidade. Ao ver isso, Takemichi se convence de que eles nunca brigariam de verdade. Tudo aquilo tem cara de uma armadilha planejada. A história de Draken é revelada, nascido nas favelas de Shibuya de uma mãe profissional do amor que o abandonou. Ele cresceu intimidando os outros por causa de sua altura. Ainda no ensino fundamental, ele fez sua famosa tatuagem de dragão. Quando foi surrado por uma gangue, mandaram-no buscar um tal de Mickey. Draken esperava um brutamontes, mas encontrou um garoto franzino. Mesmo assim, ele levou Mickey até a gangue. Mickey não hesitou e derrubou o líder com um chute voador. Todos ficaram chocados e, impressionado, Mickey tornou Draken seu amigo. Assim nasceu a dupla lendária da Toman. De volta ao presente, Takemichi insiste com Naoto que a briga entre os dois é impossível. Eles rastreiam o ex-líder da Mobius, Ozanai, em uma obra. O antigo chefão agora é apenas mais um operário. Abalado, Ozanai jura que nunca ordenou a morte de Draken. Ele diz que alguém orquestrou o conflito para destruir a Toman por dentro. Takemichi volta ao passado para alertar Mickey. Ele acorda em uma moto com a Kun vivo e bem. Ali diferentão, ele incentiva o amigo a seguir seu sonho de ser cabeleireiro. Takemichi corre para encontrar Mickey, Draken e Pashin. Desesperado, ele implora que cancelem a luta, mas apanha de Pashin por isso. Mickey decide seguir em frente com o confronto. Draken sugere investigar a Mobius primeiro, mas Mickey o acusa de traição. Nesse momento, Ozanai aparece com toda a gangue Mobius. A armadilha foi armada e a Toma está em desvantagem numérica. A guerra começou e Takemichi não acredita no que vê. Ozanai nocauteia Pashin com um soco certeiro. Mickey impede que a luta continue e garante que ninguém interfira. Pashin se sente um fracassado, mas Mickey o consola. Mickey encara a gangue inimiga e derruba Ozanai com um golpe cinematográfico. Ele desafia todos os membros da Mobius restantes.
Mickey desafia toda a gangue Mobius de uma vez. Ele avisa que se alguém acha que o P perdeu, pode vir enfrentar. Mickey garante que enquanto ele liderar a Toman, ninguém será derrotado. Desesperado e humilhado, Ozanai pega uma garrafa quebrada e avança. Draken intercepta o ataque com facilidade e o derruba. Ele dispara que Ozanai deixou de ser um delinquente de verdade. Tudo isso porque ele atacou uma mulher e os pais de alguém. Ao verem a força absurda da dupla, os membros da Mobius tremem. Draken declara que a partir de agora, a Mobius pertence a Toman. Com o som das sirenes da polícia, todos fogem do local. Takemichi lembra que esse era o gatilho, mas se espanta com a paz. De repente o roteiro vira e o caos recomeça. Petit furar com metal Ozanai pelas costas, recusando-se a deixar barato. Ele diz que não vai deixar o rival sair impune dessa vez. Todos ficam chocados e Petit avisa que vai se entregar à polícia. Takemichi acorda no hospital com Emma ao seu lado. Ao perguntar por Mickey e Draken, ela revela a briga brutal entre eles. A Toman se dividiu em duas facções rivais. Enquanto ela chora, Ina aparece e entende tudo errado. Dias depois, Draken visita o quarto de Takemichi. Ao mencionar Mickey, o clima fecha e Draken explode de raiva. Ele derruba a mesa, destrói o quebra-cabeça e vai embora furioso. Lá fora ele encontra Mickey e a briga recomeça. Eles destroem tudo, incluindo a moto e os tesouros de Takemichi. Vendo seu pequeno mundo desmoronar, Takemichi grita para pararem. A dupla percebe que passou dos limites. Takemichi tenta socar Mickey, mas erra e cai em uma pilha de lixo. Draken pede desculpas ao ver o amigo coberto de sujeira. Takemichi explica que aquela briga vai destruir a Toman. Mickey nota o cocô na cabeça de Takemichi e eles fogem do mau cheiro. Mais tarde, Takemichi limpo encontra os dois já reconciliados. Mickey nem lembrava o motivo da briga, mas Takemichi deduziu que era o Petin. Eles fizeram as pazes e Takemichi acredita que mudou o destino. Ina e Emma aparecem e convidam Takemichi para o festival. No dia do evento, Ina ainda está brava pelo mal-entendido. Ela desafia Takemichi a ganhar um prêmio no tiro ao alvo. Ele se esforça ao máximo, mas não consegue derrubar o alvo. A chuva começa e os dois se abrigam debaixo de uma árvore. Ina o perdoa ao ver o quanto ele se esforçou. O clima fica perfeito para um beijo, mas o telefone toca. É uma notícia terrível sobre membros da facção de Mickey caçando Draken. Takemichi corre para ajudar e vê um traidor pegando uma faca. O plano é desviver Draken naquela mesma noite. A gangue de Kiyomasa cerca Takemichi e o espanca. Eles o amarram com fita adesiva e o deixam para trás. Ina o encontra e Takemichi desaba em lágrimas por se sentir inútil. Nesse momento, Ina o beija e diz que ele é sua escolha. Ela revela que aquele foi seu primeiro beijo. Ela deu esse beijo nele por ele ser especial. O cara mais legal de todos por chorar e se frustrar pelos outros. Ela reforça que o beijo foi para ele por ele ser único. Com a confiança restaurada, ele se solta e decide deter Kiyomasa. No caminho, ele encontra Mitsuya e conta sobre o ataque. Mitsuya já sabia de tudo, mas não imaginava que Kiyomasa estava por trás. Ele revela que Peian está se rebelando por achar que a Toma abandonou Patin. Enquanto isso, Peian finalmente encontra Draken e Emma. Mitsuya explica que Peian se aliou aos membros da Moebius para atacar Draken. Ao ver Peian, Draken entende a situação e se prepara para lutar. De repente, um membro da Moebius o ataca pelas costas com um taco. Takemichi lembra que o incidente deveria acontecer no estacionamento e corre para lá. Eles encontram Draken lutando sozinho contra vários membros da Moebius. Exausto, Draken se senta e pede para Mitsuya assumir a luta. Nesse momento, o rugido da moto de Mickey ecoa pelo local. Mickey percebe que foi atraído para longe de propósito apenas para Peian atacar Draken. É então que Sugiyama, o líder interino da Moebius, aparece. Ele se gaba de ter enganado Mickey e, para surpresa de todos, bloqueia o famoso chute do Invencível. Ama revela seu plano de causar uma guerra interna na Toman. Ele convoca 100 membros da Moebius para a briga. Takemichi percebe que, ao tentar mudar o futuro, criou um conflito ainda maior.
Quando os 4 membros da Toma estão prestes a serem engolidos pela multidão, o resto da gangue chega. A briga começa e Takemichi procura desesperadamente por Draken para protegê-lo de Kiyomasa. No caos, Mickey confronta Peian, que o soca sem parar. Mickey não revida e diz que Takemichi o ensinou o quanto ele ficaria triste se a Toma se separasse. Ele diz que não quer lutar contra sua própria família. Mickey pede para Peian bater até se satisfazer, mas exige que ele volte para eles depois. Enquanto isso, Takemichi finalmente encontra Kiyomasa. Ele está parado, segurando uma lâmina em suco de tuma tentada e repetindo que conseguiu. Takemichi se vira e vê uma cena devastadora. Draken está no chão, sangrando após ser perfurados no abdômen. Ele corre para avisar Mickey, mas Ama aparece e bloqueia o caminho como um segurança. Sem tempo a perder, Mickey grita para Takemichi cuidar de Ken. Takemichi coloca Ken nas costas e tenta correr para o hospital. No caminho, Ina e Ema aparecem e dizem que já chamaram a ambulância. A paz dura pouco, pois Kiyomasa e sua gangue aparecem para estragar tudo. Ken, mesmo à beira da morte, pede para Takemichi levar as garotas e fugir. Mas Takemichi está cansado de fugir. Ele já perdeu tudo uma vez por ser um covarde e decide que não vai desistir dessa vez. Ele encara Kiyomasa e diz que a luta ainda não acabou porque ele não perdeu. Kiyomasa acha que ele enlouqueceu, mas fica irritado quando Ken, Ina e Ema apostam na vitória de Takemichi. Nosso herói desfere um soco, mas Kiyomasa joga sujo e o furar com metal no braço. Kiyomasa diz que aquilo não é uma luta, mas uma execução. Takemichi apanha, mas lembra do sonho de ser o maior delinquente do Japão. Ele entende que tudo deu errado por culpa própria. Com um novo fôlego, ele avança e morde Kiyomasa. Ele derruba o oponente com um desviver leão. Gritando seu nome, Takemichi finalmente vence. A gangue de Kiyomasa se prepara para atacar, mas a cavalaria chega. Atsushi e sua turma aparecem para salvar o dia. Eles foram avisados por uma ligação de Ina. A turma apanha, mas se levanta inspirada por Takemichi. O som de uma sirene de ambulância ecoa no local. Takemichi sorri, pois sabe que a batalha foi vencida. Paramédicos tratam Takemichi e Ken enquanto a Toma finaliza a Mobius. Só restam Draken e Ama no campo de batalha. Ama elogia a resistência de Mickey e decide ir embora. Antes de sair, ele revela a criação da Valhalla, a gangue mais sinistra de Kanto. Ele avisa que será o vice-comandante dessa nova aliança. Dentro da ambulância, a situação é crítica. Ken agradece Takemichi e subitamente entra em parada cardíaca. No hospital, todos esperam ansiosos por notícias. Mickey mantém a fé e diz que Ken não vai desviver. Eles prometeram conquistar o mundo juntos, afinal. A cirurgia é um sucesso e Ken sobrevive. Takemichi percebe que já passou da meia-noite. O dia 4 de agosto chegou, superando a data da morte de Draken. A missão foi um sucesso absoluto. Ele vê Mickey chorando sozinho, ali diferentão, e decide não interromper. Uma semana depois, Takemichi se tornou uma lenda. Ele visita Ken, que dá uma bronca por ele ter agido como um tolo. Para compensar, Ken entrega seu uniforme original da época da fundação da Toma. Mickey reflete no topo do prédio, tentando entender como Takemichi sabia de tudo. Ele pergunta na lata quem Takemichi realmente é. Antes de inventar uma desculpa, Takemichi decide que é hora de voltar. Ele dá um colar de trevo de 4 folhas para Ina e aperta a mão de Naoto. De volta ao presente, ele continua trabalhando na locadora. Mas algo mudou, pois Atsushi agora é assistente de cabeleireiro. Atsushi o convida para ser seu primeiro cliente, cumprindo uma promessa. O telefone de Takemichi toca com um aviso de Naoto. Eles precisam ir ver Hinata imediatamente. Takemichi mal acredita que vai encontrá-la. Ao chegar no prédio, a insegurança bate forte. Ele se sente um fracasso e acha que não a merece. Mas o destino prega uma peça e ele esbarra em Ina adulta. Ao vê-la, ele cai no choro, lembrando de tudo o que passou. O reencontro no apartamento é extremamente constrangedor. Naoto tenta quebrar o gelo, mas logo sai para trabalhar. Ina leva Takemichi ao parque para conversar. Ela fala sobre um rapaz que ela gostava e que terminou com ela.
Takemichi acha que ela seguiu em frente, mas percebe que ela fala dele. Suas memórias não batem com a história dela, deixando-o confuso. Determinado a consertar tudo, ele corre para o banheiro. No caminho, ele esbarra com Ama novamente. O vilão solta um comentário sinistro que gela o suco de tomate de Takemichi. Ele corre de volta para encontrar Ina. Ao voltar para o carro, ele se depara com uma cena terrível. Outro veículo atingiu em cheio o carro onde Nata estava. O motorista do outro automóvel é Atsushi, que está gravemente ferido. Ele repete as mesmas palavras que disse no futuro. Ele expressa seu medo de Kisaki e implora para Takemichi salvar a todos. Logo em seguida, o carro de Atsushi explode. Takemichi corre desesperado até Ina, que está presa e morrendo. Em seus momentos finais juntos, ele confessa que sempre a amou. Ela agradece e, em um último ato de amor, o empurra para fora do carro. O veículo explode em chamas logo depois. Ela diz que ele é muito importante e que não quer que ele morra ali também. Observando o fogo, ele vê seu final feliz ser reduzido a cinzas. Takemichi jura que voltará no tempo quantas vezes for necessário. A missão agora mudou completamente. Ele não quer apenas salvar Ina. Ele decide se tornar o líder da Toman para reescrever o destino de uma vez por todas. No funeral de Nata, Takemichi presencia a dor imensa de Naoto. A mãe de Ina aparece e entrega a ele o colar que ele havia dado à filha. Ela conta o quanto a jovem o amava, fazendo nosso herói desabar. Na investigação, Naoto descobre que Atsushi foi chantageado. Usaram a família dele para forçá-lo a cometer o crime. Takemichi percebe que salvar Draken não mudou o resultado final. Ele planeja retornar ao passado e destruir a gangue por dentro. Eles visitam Draken, que sobreviveu, mas está no corredor da morte. Draken revela que o verdadeiro culpado de tudo é Kisaki. O amor distorcido de Kisaki por Mickey virou um ódio mortal. Ele quer destruir tudo que Mickey considera importante. Draken avisa para Takemichi sair de Tóquio antes que Kisaki o mate. De volta ao passado, ele reaparece em um banho público. Mickey surge da água, agindo de forma brincalhona. Draken também está lá, usando uma touca de banho bizarra. Mickey solta a bomba sobre a nomeação de um novo capitão da terceira divisão. O clima fica tenso e Takemichi espera ser o escolhido. Para a surpresa de todos, Kisaki emerge do meio da multidão. Takemichi reconhece o nome e sente o perigo iminente. Os membros da Toman ficam revoltados ao saberem que ele era da Mobius. Mesmo assim, Mickey oficializa Kisaki como novo capitão. Takemichi, tomado pela frustração, corre e dá um soco no rosto de Kisaki. No meio do caos, Baji aparece e espanca Takemichi. Ele anuncia que está saindo da Toman e se juntando à gangue Valhalla. Kisaki se levanta e nocauteia Takemichi com um único soco. Que dia, não é mesmo? Takemichi acorda com Mickey ao seu lado. Mickey então faz uma oferta digna de filme de máfia. Ele quer que Takemichi traga Baji de volta da Valhalla. Em troca, Takemichi exige que ele expulse Kisaki da Toman. Mickey concorda, mas com uma condição terrível. Se Takemichi falhar, ele mesmo o matará. Para selar o acordo, Mickey anuncia que Takemichi é oficialmente membro da Toman. Ele ficará sob o comando de Mitsuya, na segunda divisão. Mais tarde, sozinho, Takemichi encontra um amuleto no chão. Dentro, há uma foto antiga dos membros fundadores da Toman. Mas há um detalhe estranho na imagem. Na foto não há 5, mas 6 pessoas. No dia seguinte na escola, Takemichi tenta entender como cumprir essa missão suicida. Kazushi, o delinquente que conhece tudo, explica a situação das gangues. Ele diz que a Toman, mesmo com o grupo de Kisaki, tem cerca de 150 membros. Enquanto isso, a Valhalla foi formada pelos remanescentes da Moebius e outros grupos, totalizando 300 homens. Em outras palavras, a Toman está em total desvantagem. A Valhalla é tão misteriosa que seu líder é desconhecido, ganhando o apelido de Anjo Sem Cabeça. No meio da explicação, Kazutora, o rapaz da foto, entra na sala procurando por Takemichi. Ele parece amigável e sorridente. Mas Takemichi percebe que algo está muito errado quando Kazutora menciona casualmente ter quebrado as pernas de seus próprios subordinados.
Apesar dos avisos, Takemichi aceita ir com ele até o esconderijo da Valhalla. Afinal, essa é sua chance de encontrar Baji. O lugar é um fliperama abandonado que parece o esconderijo de um vilão de cinema. A atmosfera é pesada e muito diferente da Toman. Lá dentro, Takemichi encontra Baji passando por um teste de fé. Ele está espancando brutalmente seu ex-vice-capitão da Toman para provar lealdade à Valhalla. Ama, o comandante interino da Valhalla, usa Takemichi como testemunha da traição de Baji. Com isso, Baji é oficialmente aceito na gangue. Um Takemichi chocado pergunta por que um membro fundador trairia a Toman. É então que Baji solta uma bomba. Kazutora também é um membro fundador. Ele começa a contar uma história do verão de 2003. Eles eram apenas crianças quando um acidente terrível mudou tudo para sempre. A Toman recém-formada curtia a vida sobre duas rodas. O problema era que a moto de Mickey era mais parecida com uma bicicleta motorizada. O grupo todo tinha que andar devagar para esperar por ele. Draken e os outros reclamavam, mas Mickey agia como se sua motinha fosse uma CB250T, a moto dos seus sonhos. Do nada, uma gangue mais velha aparece e começa a zombar deles. Um dos caras decide destruir a moto de Mickey. Mickey dá aquele olhar psicopata e avisa que se ele arranhar a moto, ele está a desviver. O valentão amarela e a gangue vai embora, promandando ver vingança. Enquanto continuam o passeio, a moto de Mickey para. Adivinhem só, acabou a gasolina. Draken fica furioso, pois eles tinham planejado uma longa viagem. Para decidir quem buscaria combustível, Mickey sugere pedra, papel e tesoura. Baji acaba perdendo. Enquanto ele vai ao posto, o resto do grupo segue para a praia. Baji não encontra o posto, mas cruza com a mesma gangue de antes. Eles decidem cumprir a promessa e destruir a moto, mas não antes de surrar Baji. Mesmo apanhando, ele se joga sobre a moto para protegê-la. Ele grita que ninguém toca na moto do Mickey. De repente, o próprio Mickey aparece em cena. Ele chuta sua moto e questiona como ousam ferir algo importante para ele. Naquele momento, o que importava era Baji. Agora são os dois contra a gangue inteira. Um flashback de 13 de agosto de 2003 revela o passado. Kazutora convoca Baji para uma missão arriscada. Eles deveriam roubar uma CB250T como presente de aniversário para Mickey. Baji hesita, dizendo que Mickey não iria querer um presente roubado. Mas Kazutora acaba convencendo o amigo. Naquela noite, eles invadem a loja de motos. Baji ainda está em dúvida, mas decide seguir em frente. Justo quando estão fugindo, o dono da loja aparece. É Shinichiro, o irmão mais velho de Mickey. Baji o reconhece na hora, mas é tarde demais. Antes que qualquer explicação ocorra, Kazutora corre e golpeia a cabeça de Shinichiro com uma ferramenta. Em choque, Kazutora começa a surtar. Ele insiste que fez aquilo por Mickey, jogando a culpa nele. Ele chega a dizer que agora precisa desviver o próprio Mickey. A polícia chega e prende os dois. Enquanto são levados, Mickey aparece, completamente confuso com a situação. Baji só consegue chorar e pedir desculpas. Após esse relato trágico, Baji é aceito na Valhalla e ganha sua jaqueta. Ama, o líder interino, ordena que Takemichi avise Mickey sobre a luta. O confronto entre Toman e Valhalla ocorrerá em 31 de outubro, num ferro velho. Takemichi fica arrasado, achando que não há como trazer Baji de volta. No dia seguinte, Shifuyu aparece todo machucado para conversar. Ele é o vice-capitão da primeira divisão, a mesma que Baji espancou. Shifuyu revela uma reviravolta chocante. Baji não traiu a Toman, ele se infiltrou na Valhalla para investigar Kisaki. Takemichi e Shifuyu visitam o túmulo de Shinichiro e encontram Mickey e Draken. Mickey admite que sabe, no fundo, que a morte do irmão foi um acidente. Mas seu coração ainda não consegue perdoar Kazutora, nem a atitude de Baji. Inspirado por Shifuyu, Takemichi faz a declaração mais corajosa de sua vida. Ele garante a Mickey que um dia se tornará o líder da Toman. Ele promete que fará Mickey reconhecê-lo como verdadeiro chefe. Mais tarde, Takemichi e Shifuyu formam uma parceria oficial. Eles decidem derrubar Kisaki juntos. Eles procuram Ozanai, um antigo rival, para obter informações.
Ozanai revela que Kisaki é um gênio maligno que o usou como peão. Ele confessa que Kisaki planejou a queda de Patin e até a morte de Draken. Tudo isso para subir nos cargos da Toman. Agora, o novo braço direito de Kisaki é Sugiyama. A conclusão é óbvia, Kisaki é o verdadeiro líder da Valhalla. Com essa informação, Takemichi volta ao presente e confronta Draken. Ele pergunta se Kisaki era o líder da Valhalla, mas Draken nega. Draken solta a bomba, o líder real era o próprio Mickey. Ele explica que no Halloween sangrento a Toman perdeu a luta. A partir daí a nova gangue Tokyo Manji foi criada com a Valhalla no comando. Takemichi não acredita que a Toman perdeu com o invencível Mickey. Draken responde que eles perderam justamente por causa dele. Naquele dia, Mickey desviver Kazutora. Draken revela o restante da tragédia. Kisaki encontrou um bode expiatório para limpar o nome de Mickey após o desviver. Depois disso Mickey caiu na escuridão. A Toman foi absorvida pela Valhalla, tornando-se uma organização massiva. Mickey era o comandante, mas Kisaki era o poder por trás do trono. Faltava um detalhe crucial nessa história. Mickey desviver Kazutora porque antes disso, Kazutora desviver Baji na frente dele. Takemichi finalmente entende sua nova missão. Ele precisa voltar no tempo e salvar Baji. Se Baji sobreviver, Mickey não matará Kazutora. E o plano de Kisaki cairá por terra. Takemichi retorna ao passado e reencontra Ina. Ela o presenteia com um colar de trevo. O pingente é idêntico ao que ele deu a ela no futuro. O momento doce renova as forças de Takemichi. Eles percebem que agora possuem colares iguais. Draken tenta convencer Kazutora a cancelar a luta. Mas o ódio de Kazutora por Mickey é grande demais. Kazutora se recusa a ouvir qualquer apelo. Takemichi e Shifuyu tentam falar com Baji. Baji ordena que eles se afastem. Ele afirma que vai destruir a Toman. Em uma reunião, Mickey parece resignado com o confronto. No último segundo, ele revela seu lado vulnerável. Mickey admite que não consegue lutar contra um amigo. Ele pede ajuda a todos para derrotar a Valhalla. O objetivo é trazer Baji de volta para casa. A multidão vai à loucura com o pedido. O dia 31 de outubro, o Halloween sangrento chega. O ferro velho está lotado de delinquentes de toda Tóquio. Até figuras conhecidas como os irmãos Aitani aparecem. Um gangster das antigas, Hansan, se apresenta como juiz. Draken e Kazutora são chamados como representantes. Draken impõe uma condição para a luta. Se a Toman vencer, eles querem Baji de volta. Kazutora surta com a proposta e nocauteia o juiz. Ele grita que eles não estão ali para brincar. O objetivo deles é desviver todos os membros da Toman. As gangues avançam umas contra as outras. A briga generalizada finalmente começa no Ferro Velho. Os abutres de Valhalla veem uma chance de ouro para derrubar o líder da Toman. Takemichi olha ao redor, mas todos estão ocupados demais lutando. Sem escolha, ele decide que precisa salvar o Mickey sozinho. Ele corre em direção ao chefe, levando golpes de todos os lados, mas continua se levantando. Quando o capitão Shoji está prestes a finalizar o Mickey, Kisaki surge do nada e o nocauteia. Takemichi tem um déjà vu ao lembrar que já viu Shoji com Kisaki antes. Kisaki anuncia que sua divisão vai proteger o Mickey e toda a Toman vibra pelo herói. Nesse momento Takemichi saca o plano mestre do Kisaki. Se a Toman vencer, o Kisaki vira herói. Se eles perderem, a gangue será absorvida pela Valhalla. De qualquer jeito, o Kisaki sai ganhando. De repente, o Baji aparece e desce o caramba no Kisaki com um cano de ferro. Ele declara que vai acabar com o Kisaki ali mesmo. O capanga do Kisaki derruba o Baji, mas o Kisaki ordena que ele mate o Baji. Shifuyu se joga na frente, implorando para ele não fazer isso. Ele diz que seria uma traição imperdoável. Baji soca o Shifuyu e manda ele sair da frente. Desesperado, Takemichi agarra o Baji com toda a sua força. Então, acontece a reviravolta que ninguém esperava. Kazutora aparece por trás e furar com metal o Baji pelas costas. Takemichi empurra o Kazutora e o Baji diz, inacreditavelmente, que é só um arranhão.
Ali diferentão, Takemichi acha que salvou o amigo e agora só precisa derrotar o Kisaki. Baji, porém, soca os dois e manda o Takemichi cuidar do Mickey. Ele parte sozinho para cima dos 50 membros da divisão do Kisaki. Ele derruba o braço direito do Kisaki e aponta o cano para o líder. Mas de repente, ele começa a tossir suco de tomate e cai de joelhos. O ferimento era muito mais grave do que parecia. Baji desaba, pois o golpe do Kazutora foi fatal. Kisaki aproveita a confusão para envenenar a mente do Mickey contra o Kazutora. Mas o Mickey revela que o próprio Baji o impediu de desviver o Kazutora, pois entendia a dor do amigo. Com isso, Mickey declara o fim da luta e nocauteia o Ama com um único chute. O restante da Valhalla foge apavorado. A trégua dura pouco e o Mickey avança contra o Kazutora determinado a matá-lo. Takemichi percebe que o futuro trágico não mudou nada. Em um flashback vemos que o Kazutora furar com metal o Baji por se sentir traído, mas se arrependeu na hora. Baji se levanta pela última vez e diz ao Kazutora que não vai desviver pela mão dele. Ele mesmo se furar com metal. Em seus momentos finais, o Baji revela que o Kisaki é o verdadeiro inimigo. Ele explica que o Kisaki usou a prisão do Patin para se infiltrar na Toman. Baji tentou resolver tudo sozinho, mas falhou. Ao ir de base, ele tira do Mickey qualquer motivo para desviver o Kazutora. Ele confia o futuro da Toman e o Mickey ao Takemichi. Com o último suspiro, ele pede um yakisoba para dividir com o Shifuyu e morre nos braços do amigo. O grito de angústia do Shifuyu ecoa enquanto o Mickey, cego de raiva, volta a bater no Kazutora. Takemichi lembra de sua promessa ao Baji e entra no meio dos dois. Ele grita que o sacrifício do Baji foi para salvar os dois. No caos, um amuleto que o Baji lhe deu cai no chão. Mickey o pega e reconhece o objeto na hora. Aquele amuleto marcou o dia em que fundaram a Toman. Era o símbolo da promessa original que uniu todos eles. Voltamos ao dia 19 de junho de 2003. Mickey convoca o bando todo para se encontrar no santuário. Ele vai na garupa da moto do Baji durante o trajeto. No sinal vermelho começa uma discussão infantil entre eles. Eles brigam sobre qual moto é a melhor de Tóquio. Os outros chegam e entram na confusão. O sinal abre e Patin dispara na frente gritando que a dele é a melhor. É uma corrida em direção ao santuário. O grupo vai atrás, mas Mickey simplesmente dorme na garupa. Para evitar que o amigo caia, Baji pilota devagar. Ele chega por último, carregando Mickey que dorme feito uma bela adormecida. Lá em cima, Mickey acorda e vai direto ao ponto. Ele quer saber se os rapazes ouviram falar da Black Dragons. Mitsuya confirma que eles são um bando de brutamontes mais velhos. Mickey questiona Kazutora sobre por que ele estava enfrentando aqueles caras sozinho. Então Baji tem uma ideia brilhante. Ele sugere que eles criem a sua própria gangue. Todos concordam e Baji começa a distribuir os cargos. Ele parece estar montando os Vingadores. Mickey fica como comandante e Draken como vice. Mitsuya entra na guarda de elite e Patin como porta-bandeira. Baji e Kazutora ficam na linha de frente. Mickey sugere o nome Gangue Tokyo Manji. Todos acham o nome cafona, mas aceitam mesmo assim. O objetivo era criar um grupo onde todos arriscariam a vida um pelo outro. Para celebrar, decidem comprar um amuleto da sorte. O item custa 500 ienes e ninguém tem dinheiro. Eles juntam as moedas e conseguem comprar apenas um. Entregam o amuleto para o Baji, já que a ideia foi dele. Ele promete guardar o amuleto por todos eles. No presente, Mickey segura esse mesmo amuleto. Sirenes da polícia soam e a Toman começa a se dispersar. Kazutora fica para trás e assume a culpa pela morte de Baji. Ele se curva diante de Mickey e jura carregar esse fardo pelo resto da vida. A Toman venceu, mas Kazutora é preso. 2 semanas depois, Shifuyu leva Yakisoba ao túmulo de Baji. Ele relembra como conheceu o amigo. Shifuyu era o durão da escola nova até ouvir falar de um repetente. Ele foi procurar o delinquente e encontrou Baji em modo Clark Kent. Baji estava de óculos e cabelo penteado, estudando para não fazer a mãe chorar. Mais tarde, Shifuyu é cercado por uma gangue. Do nada, Baji aparece para salvá-lo.
Ele agradece a ajuda com os estudos e derrota o bando inteiro sozinho. Shifuyu fica impressionado e decide seguir o cara mais legal que já conheceu. No fim, Takemichi e Draken visitam Kazutora na prisão. Draken entrega a mensagem de Mickey. Kazutora foi perdoado e continua sendo parte da Toman. Após a visita, Draken diz que Mickey quer conversar com Takemichi na próxima reunião. Takemichi entra em pânico, sem saber se mudou o futuro contra Kisaki. Ele segue Draken e se surpreende ao descobrir que o QG é no centro da cidade. O choque real vem quando ele descobre que Draken mora em uma casa de shows. Mal saem do elevador e uma mulher briga com Draken por chegar cedo. Enquanto Draken troca uma lâmpada, uma garota chamada Remi confunde Takemichi com um cliente. Ela o leva para o quarto e pede que ele tome um banho. Takemichi começa a fantasiar que Draken armou aquilo para ele perder a virgindade. Ao sair do banho, Takemichi dá de cara com Draken. Draken não faz ideia do que está acontecendo por ali. Ele questiona o que Takemichi está tramando. Irritado com a pergunta, Takemichi vai embora. Draken revela que não tem pais e foi criado pelos funcionários do local. No quarto, cheio de fotos da gangue, ele agradece Takemichi por salvar Mickey de desviver Kazutora. Ao sair, Takemichi leva um susto daqueles. Ele vê Emma abraçando Mickey e dizendo que o ama. Takemichi entra em pânico, achando que uma nova guerra vai começar. Ina e Naoto aparecem e o trio vira uma equipe de detetives. Eles seguem o casal suspeito pelas ruas. Ina, certa de que Emma está enganando Draken, decide confrontá-la. Nesse momento, Draken aparece de surpresa. Takemichi fecha os olhos, esperando o pior acontecer. Mas Draken apenas ri e solta uma bomba digna de novela. Emma é meia-irmã de Mickey e Draken. É aniversário dela e Ina tinha esquecido completamente. Draken brinca com a situação e deseja um feliz aniversário para Emma. Mais tarde, Takemichi recebe uma ligação de Mitsuya. No dia seguinte, ele encontra o amigo na sala de economia doméstica. Ele descobre que Mitsuya é o presidente do clube de costura. Mitsuya preparou um novo uniforme da Toman para Takemichi como agradecimento. Na reunião da gangue, Takemichi chega orgulhoso com a jaqueta. Mickey aparece acompanhado de Ama e Shifuyu. Todos ficam confusos com a presença de Ama ali. Mickey anuncia que a Valhalla foi derrotada e será absorvida pela Toman. A multidão vai ao delírio com o tamanho que a gangue está alcançando. Ama revela que alguém articulou a união entre as gangues e cita Kisaki. Takemichi sente que o perigo voltou e o futuro que ele tentou evitar está se repetindo. Mickey menciona a perda de Baji e passa a palavra para Shifuyu. Shifuyu confessa que ia deixar a Toman, mas Mickey o convenceu a ficar. Ele diz que não consegue ser capitão sozinho. Por isso ele toma uma decisão importante. Ele decide seguir Takemichi e o nomeia como novo capitão da primeira divisão. Shifuyu acredita que isso é o que Baji gostaria. Takemichi, lembrando de suas promessas, aceita o cargo. Ele aperta a mão de Naoto e avança para o futuro. De repente, ele acorda em um mundo totalmente diferente. Ele está em um apartamento de luxo, com roupas caras e um novo visual. Seus amigos agora são seus subordinados. Shifuyu aparece e o chama de executivo da Toman. Eles vão para uma reunião de liderança que agora inclui membros da antiga Black Dragons. A tensão é alta entre os antigos membros e os novatos focados apenas em dinheiro. Kisaki aparece e chama Takemichi e Shifuyu para uma conversa privada. Ele solta uma revelação chocante. Confessa que orquestrou a sangrenta Halloween para ganhar poder. Ele admite que usou Kazutora para desviver Baji. Kisaki propõe um brinde, mas as bebidas estão batizadas. Takemichi acorda amarrado a uma cadeira ao lado de Shifuyu. Kisaki revela que Shifuyu é o traidor que tentou expô-lo por anos. Shifuyu assume a culpa para proteger Takemichi, mas Kisaki não acredita. Ele atira na perna de Takemichi e aponta a arma para a cabeça de Shifuyu. Em suas palavras finais, Shifuyu conta que, nesse futuro, Mickey sumiu. Draken foi executado e a Toman se tornou uma organização podre. Ele passa a missão para Takemichi, deixando o futuro da Toman em suas mãos. Kisaki dispara contra Takemichi enquanto ele soluça desesperadamente.
Kisaki olha para ele e se despede chamando-o de herói antes de puxar o gatilho. Takemichi acorda do lado de fora e encontra Kazutora, que o salvou. Em vez de um cumprimento, Kazutora o espanca sem dó. Ele explica que viu uns caras batendo em uma garota e alegando serem da Toman. Kazutora se pergunta quando a Toman virou uma gangue que agride mulheres. Ele diz que só salvou Takemichi porque queria muito salvar Shifuyu. Um flashback mostra Shifuyu buscando Kazutora na prisão. Shifuyu explica que a Toman apodreceu e precisa de ajuda para voltar a ser o que era. De volta ao presente, Kazutora confronta Takemichi por deixar Shifuyu lutar sozinho. Takemichi percebe que nesta linha do tempo, ele se tornou um verdadeiro lixo. A Toman cresceu, mas não da forma que Mickey sonhou. Eles decidem que precisam recuperar a Toman que tanto amavam. Dentro do carro, Kazutora explica que a Toman mudou porque Mickey mudou. Para piorar, ele recebe uma ligação informando que Patin e Peian foram desviver. Mickey iniciou um expurgo contra os membros antigos da gangue. Kisaki está apenas seguindo as ordens de Mickey. Para parar essa loucura, eles precisam cortar o suprimento de dinheiro dos Black Dragons. Também precisam acabar com a violência promovida por Kisaki. Foi Shifuyu quem descobriu que Kisaki ordenou desviver de Ina. Por ter provas disso, Shifuyu acabou sendo desviver. Kazutora leva Takemichi a um beco para encontrar um contato. Da sombra surge Naoto, que para surpresa de Takemichi, o prende por incitação ao homicídio. Na delegacia, Naoto mostra um vídeo gravado por Shifuyu. Nele, o Takemichi do presente ordena que Atsushi mate alguém para se livrar de Kisaki. Em outro vídeo, Takemichi entra em choque ao descobrir que o alvo era Ina. Ele entra em desespero ao perceber que foi ele mesmo quem causou a morte dela. Takemichi confessa que ordenou desviver a suco de tomate frio. Naoto o encoraja, dizendo que ele é o único que pode salvar a todos. Ele afirma que a chave para mudar o futuro está no passado de Takemichi com Akai. Naoto estende a mão e, com um aperto de mão, Takemichi viaja no tempo novamente. Ele acorda em um boliche com Ina. Após um strike, um cara na pista ao lado faz o mesmo e diz que estão em sintonia. Takemichi olha para o rapaz e sente que já o viu antes. O homem é Akai, o vice-capitão da 2ª divisão da Toman. Akai se apresenta e brinca com Takemichi. Sua irmã, Yuzuha, quer ir embora, mas Akai insiste em continuar jogando. Takemichi finalmente se lembra de quem ele é. No futuro, Akai é o líder dos Black Dragons. Ele se pergunta como Akai pode estar na Toman agora, o que não faz sentido. Sua memória volta para a conversa com Kazutora no futuro. Lá, ele foi avisado que Akai desviver o antigo líder dos Black Dragons por dinheiro. De volta ao boliche, Hinata elogia a altura de Akai. Isso faz Takemichi sentir um ciúme bobo. Os dois começam uma competição acirrada em várias máquinas do fliperama. Akai é simplesmente melhor em tudo, vencendo uma após a outra. No fim, Akai decide que eles são amigos e o convida para sua casa. Yuzuha se autoproclama a irmã mais velha deles e provoca Takemichi. Ela revela que Akai é extremamente tímido e trava quando uma garota fala com ele. Takemichi pergunta sobre a relação dele com o capitão Mitsuya. Akai se derrete todo, dizendo que Mitsuya é como um irmão mais velho para ele. O papel de parede do celular de Akai revela uma foto de Mitsuya. Takemichi fica ainda mais confuso com essa descoberta. O Akai do presente é um cara leal e gente boa. Ele é completamente diferente do desviver que deveria se tornar. Ao chegarem na casa dele, o clima muda drasticamente. A gangue Black Dragon está esperando na porta. Kokanoi reconhece Takemichi como um capitão da Toman. Ele fica furioso por Takemichi estar em seu território. Eles se preparam para atacar, mas Akai intervém. Ele insiste que Takemichi é seu amigo. O esforço não adianta nada. Quando um dos membros ameaça as garotas, Akai o nocauteia com um soco. De repente, o grande chefe aparece. Taiju Shiba é o irmão mais velho de Akai e Yuzuha. Sem nem perguntar quem ele é, Taiju acerta um golpe em Takemichi. Ao saber que ele é da Toman, Taiju o espanca sem dó. Ele ordena que Akai termine o serviço e mate Takemichi. Akai recusa a ordem cruel do irmão. Yuzuha tenta intervir e acaba levando um tapa de Taiju.
Mesmo todo machucado, Takemichi se levanta. Ele diz a Taiju para não bater em mulheres, ainda mais na própria irmã. Taiju ignora as palavras e continua o espancamento. Ina se joga na frente para proteger Takemichi. Ele, como um verdadeiro herói, a protege com o próprio corpo. Vendo isso, Akai cede à pressão. Ele se oferece para deixar a Toma e entrar para os Black Dragons. Em troca, ele exige que Taiju poupe a vida de Takemichi. Taiju aceita o acordo com um sorriso e vai embora. Mais tarde, Takemichi acorda sendo carregado por Akai. Ele pede desculpas por ter feito o amigo sair da Toma. Akai diz que já tinha decidido isso e agradece por ele ter defendido sua irmã. Em casa, Takemichi percebe que precisa impedir Akai de desviver Taiju no futuro. Seus amigos aparecem e Shifuyu explica a história da Toma. A gangue foi fundada especificamente para combater os Black Dragons. A geração atual, liderada por Taiju, é a mais brutal de todas. Eles transformaram a gangue em uma força quase militar. A sós com Shifuyu, Takemichi não aguenta mais guardar segredo. Ele conta tudo sobre as viagens no tempo e a missão de salvar Ina. Para sua surpresa, Shifuyu acredita em cada palavra. Ele confessa que sempre achou Takemichi um cara estranho. Agora todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam. Como quando Takemichi pediu para Baji não desviver antes da luta contra Valhalla. Takemichi finalmente tem um parceiro que sabe toda a verdade. A emoção é tão grande que ele começa a chorar. Ele agradece a Shifuyu por acreditar nele. Agora, Shifuyu está pronto para a guerra. Na reunião dos líderes da Toma, o clima está muito tenso. Draken afirma que o ataque a Takemichi é uma declaração de guerra. Os outros capitães suspeitam de Akai por levar Takemichi ao território inimigo. Akai se ajoelha e pede permissão a Mickey para sair da Toma. Quando Mickey pergunta se alguém se opõe, Takemichi toma a palavra. Ele tenta o plano A de Shifuyu, oferecendo um dorayaki para Mickey. O líder apenas joga o doce longe, frustrando a tentativa. O plano B consiste em notas confusas que não fazem sentido. Vendo que a situação virou um desastre, Mickey deixa a decisão para Mitsuya. Mitsuya olha para Akai e, para surpresa de todos, se recusa a deixá-lo sair. Ele diz que não vai permitir que Akai desista da Toma. Em um flashback vemos como eles se conheceram. Um Akai mais jovem batia em um garoto até Mitsuya aparecer. Cuidando de suas irmãs, Mitsuya ensinou uma lição valiosa. A força deve ser usada para proteger os outros, não para ferir. De volta ao presente, Mitsuya quer ter uma conversa séria com Taiju. Akai acha que é perda de tempo, mas Takemichi e Shifuyu se juntam ao grupo. The prompt could not be submitted. The prompt contains sensitive words that violate GOOGs. Generative Inteligência Artificial Prohibited Use Policy, https://policies.google.com/terms/generative-i/use-policy, Try rephrasing the prompt. If you think this was an error, send retorno, https://i.google.dev/gemini-api/docs/troubleshooting. Shifuyu relembra como Baji o ensinou a lutar pela gangue e não por si mesmo. Em um gesto simbólico, ele entrega a faixa de Baji para Takemichi como se passasse o bastão. A faixa de Keizuki Baji agora está sob a responsabilidade dele. O grupo se reúne e parte em direção à igreja. Dentro do local, Takemichi encontra Akai exatamente como Kisaki havia previsto. Ele tenta convencer o amigo a não cometer um desviver. Usa o seu próprio término doloroso com Ina como um exemplo. Ele argumenta que proteger quem se ama não pode significar destruir a vida de alguém ou a sua própria. Nesse momento, Taiju entra na igreja. Akai não perde tempo e avança com uma faca na mão. É nesse instante que a traição de Kisaki é revelada. Ama segura Shifuyu enquanto Kisaki assiste a tudo com um sorriso sarcástico. Ele admite que enganou a todos desde o início só porque achou que seria divertido. Taiju desarma Akai com uma facilidade absurda e começa a humilhá-lo. Takemichi grita e Taiju, irritado com a interferência, desfere um soco com metade da sua força.
Quando Taiju está prestes a revelar o grande segredo de Akai, o jogo vira. Yuzura aparece por trás e o furar com metal. Ela revela que foi Kisaki quem contou a ela sobre o plano. Takemichi finalmente entende o que está acontecendo. Na linha do tempo original, foi Yuzura quem desviver Taiju, e não Akai. A história estava se repetindo, mas, desta vez, Taiju sobrevive. A reação de Takemichi ao ver Yuzura o alertou, e ele conseguiu se mover a tempo. O ferimento acabou sendo superficial. O herói, sem querer, salvou o vilão, evitando o futuro sombrio que Kisaki desejava. Furioso por ter sido traído pelos irmãos, Taiju bate em Yuzura e chora. Ele pergunta a Deus por que precisa passar pela provação de desviver a própria irmã. Takemichi entra na frente como um escudo humano e grita que Taiju está destruindo a própria família. Ele desafia Taiju perguntando se ele vai apenas ficar parado assistindo a essa tragédia. Taiju não quer conversa e acerta um soco brutal em Takemichi. Ele diz que eles tentaram matá-lo primeiro. Takemichi tem um momento de clareza e percebe todo o plano de Kisaki. Yuzura mataria Taiju, Akai assumiria a culpa e Kisaki manipularia Akai para controlar a Black Dragon. Com essa nova informação, Takemichi decide enfrentar Taiju sozinho para salvar a todos. Mitsuya aparece de repente e segura a faca da mão de Yuzura no ar. Ele diz que aquela não é uma ferramenta para proteger ninguém. Mitsuya manda Yuzura sair dali e desafia Taiju, quebrando o pacto de paz. A regra é clara, você não bate na sua própria irmã. A luta começa, mas os socos de Mitsuya parecem cócegas para Taiju. Para piorar, Shifuyu aparece e explica que Mitsuya veio sozinho. A esperança de Takemichi de ver Mickey chegar desaparece rapidamente. Para completar o pesadelo, os capangas Inui e Kokonoi aparecem e atacam Mitsuya com um cano de metal. O plano B seria Takemichi e Shifuyu segurarem os capangas enquanto Mitsuya e Akai lidam com Taiju. Mas Akai congela de medo. No meio do caos, Akai pega a faca novamente, mas Takemichi o impede. Ele diz que Akai se tornará um lixo se fizer aquilo. Takemichi, mesmo sendo espancado até não aguentar mais, avança contra Taiju. Ele recebe mais golpes que um saco de pancadas, mas se recusa a cair. Ele declara que vai vencer e tomar o controle da Black Dragon. Ele apanha, levanta e apanha novamente sem desistir. Akai implora desesperado para que a luta pare, mas Takemichi solta um discurso motivacional. Ele diz que lutar não dói, mas a solidão é o que realmente fere. Então o impossível acontece. Takemichi acerta um soco, seguido por outro de Taiju, que coloca o gigante de joelhos. Todos ficam em choque total. Esse momento de coragem inspira Akai a finalmente abrir o jogo. Ele admite que mentiu o tempo todo. Quem apanhava para proteger a família era sua irmã, Yuzura. Ele não passava de um covarde se escondendo atrás dela. Em vez de julgá-lo, Takemichi e Mitsuya o abraçam. Eles dizem que todo mundo é fraco e é para isso que servem os amigos. Com o coração renovado, Akai tira o uniforme da Black Dragon. Ele encara Taiju e declara que agora vai proteger todo mundo de verdade. A luta é rápida. Taiju, furioso, derruba Akai com um único soco. Ele revela seu trunfo: 100 membros da Black Dragon cercaram a igreja. Parece o fim da linha para os heróis. Um flashback mostra o passado doloroso de Yuzura, a morte da mãe e os abusos de Taiju. Vemos como ela decidiu apanhar no lugar de Akai. De volta ao presente, a briga continua, mas todos estão no limite. Takemichi chega a desmaiar. Quando tudo parece perdido, um som familiar corta a noite. É o rugido da moto do Mickey. Ele entra na igreja, deseja um Feliz Natal e pergunta o que está acontecendo. A cavalaria chegou, mas o clima ainda é de tensão. Mitsuya assume a culpa por quebrar o acordo de paz. Mas Mickey está em outra sintonia. Ele diz que seu irmão e Baji o guiaram até ali. Antes que alguém entenda, Taiju trai a guarda de Mickey com um soco limpo. O invencível Mickey cai e o silêncio toma conta da igreja. Mas a surpresa dura pouco. Mickey levanta como se nada tivesse acontecido e diz que a hora da oração acabou. Ele pula e acerta um chute nuclear que nocauteia Taiju de vez. Mickey explica que não é fraco nem está sozinho.
Ele carrega as memórias de quem ama no coração e é isso que o torna forte. Taiju, teimoso, tenta se levantar e ordena que seus soldados entrem. Mas Coco olha para fora com cara de quem viu um fantasma. Draken está sentado calmamente nos degraus da igreja. Ele derrotou sozinho o exército inteiro da Black Dragon. Taiju finalmente desaba, derrotado em todos os sentidos. Takemichi, o verdadeiro herói da noite, desmaia de exaustão. Akai e Yuzuha confrontam Taiju uma última vez. Yuzuha admite vulnerável que, apesar de odiá-lo, ela também o ama. Para fechar a noite, Mickey dá uma carona para Takemichi. Ele o deixa na porta da casa de Ina, onde ela o esperava. Takemichi fica sem palavras ao encontrar Ina. Parece aquele momento constrangedor de encontrar um ex em uma festa. Mickey, que armou tudo, se faz de desentendido. Takemichi se sente um lixo por ter terminado com ela sem explicação. Mas um flashback revela que Ina foi confrontar o próprio pai para defendê-lo. Ela confronta o próprio pai para defender Takemichi com todas as suas forças. Afirma que se apaixonou pelo caráter dele e não pela aparência. Diz que, embora ele não pareça confiável, ele tem um coração de ouro. Mais tarde, ela vai ao templo e acaba encontrando a Emma por lá. Emma, sendo a melhor amiga de todas, ouve a história e decide agir como Cupido. Ela liga para Draken e Mickey para que encontrem Takemichi e o levem até Ina. De volta ao presente, Takemichi não aguenta a pressão e cai no choro pedindo desculpas. Ele explica que só terminou com ela para protegê-la de todo o perigo. Promete que vai salvá-la e protegê-la, não importa o custo. Ina, sempre doce, apenas pede para ele a levar ao templo no ano novo. Assim, os dois finalmente reatam o namoro. Observando a cena, Draken solta um sorriso. Ele sabe que Takemichi é fraco em brigas, mas é alguém em quem se pode confiar. Depois, Mickey leva Takemichi para dar uma volta na sua moto. Ele abre o coração e fala sobre seu irmão mais velho. Conta que ele era um líder de gangue, que não era forte em lutas, mas inspirava a todos. Mickey admite que às vezes se sente perdido sem ele. Diz que, nesses momentos, sua mente apaga e ele perde o rumo do que é certo ou errado. Ele faz um pedido sério para Takemichi. Pede que, se ele vir Mickey perdendo o caminho, que o dê uma bronca como seu irmão faria. Takemichi, chorando, aceita a missão. No ano novo, a turma toda se reúne no templo. Yuzuha confessa que tem uma queda por Takemichi, e não por Mitsuya como todos pensavam. O pessoal tira sarro de Takemichi, tentando ler o que ele escreveu na placa de madeira. Ele quer se tornar um herói que consiga salvar todo mundo. Longe dali, Kisaki e Yama observam, deixando claro que o jogo ainda não acabou. A Toma realiza sua primeira reunião do ano, que parece uma reunião de condomínio com jaquetas de gangue. Draken faz um resumo do conflito com a Black Dragon. Akai sobe ao palco para se desculpar pela mentira que começou tudo aquilo. Os membros da Toma, super tranquilos, perdoam ele na hora e confirmam que ele continua como vice-capitão. Então vem a primeira surpresa da noite. Inu e Kokonoi anunciam que a Black Dragon agora faz parte da Toma. A condição era que eles ficassem sob o comando direto de Takemichi. Nosso herói fica sem entender nada, mas Mickey explica que está apenas honrando o pedido deles. Shifuyu já sente que tem algo estranho, mas a bomba maior ainda estava por vir. Mickey pega o microfone e anuncia que Kisaki está expulso da gangue. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Ama tenta protestar, dizendo que se Kisaki sair, ele leva os 350 membros da Valhalla e da Moebius. Mas Mickey não se importa nem um pouco. Ele expõe toda a sujeira de Kisaki, revelando que ele instigou o conflito e deu uma faca para Yuzuha. Kisaki tenta se defender, mas Mickey o corta na hora. É o fim da linha para Kisaki, que cai derrotado diante de Mickey. Com a missão cumprida, o clima muda completamente. Mickey e Draken presenteiam Takemichi com uma moto nova. É uma CB250T, a Babu, que era idêntica à do irmão de Mickey. Um momento emocionante de irmandade. Após concluir suas aulas de escrita com Mickey, Takemichi se despede de Shifuyu e do restante da gangue. Pronto para retornar ao futuro, ele tira uma última foto com os fundadores da Toma para a história. Ele aperta a mão de Naoto e num piscar de olhos, está de volta a 2018.
Ele não está na prisão, o que parece um bom sinal, mas a alegria dura pouco. Takemichi percebe que está em um funeral e seu coração gela ao ouvir o nome de Mana e Luna. Ele corre para dentro e a dura realidade o atinge em cheio, é o funeral de Mitsuya. Takemichi retornou para o presente mais sombrio de todos. Ele descobre que Mitsuya foi estrangulado e, para piorar, Hinata também está a desviver. De volta ao seu apartamento caindo aos pedaços, Naoto aparece para revelar a verdade. Esta é a pior linha do tempo possível. Não foi apenas Ina que desviver, todos os membros centrais da Toman foram desviver. Shifuyu, Akai, Mitsuya, Draken, a lista é longa e terrível. Até Kisaki está a desviver. E o principal suspeito de toda essa carnificina é o responsável pela reviravolta que ninguém previu. Manjiro Sano, o próprio Mickey. Takemichi entra em choque sem entender o que deu errado. Ele fez tudo certo, tirou Kisaki do caminho e resolveu o conflito com os Black Dragons. Em meio à confusão, eles encontram uma carta em diferentão das Filipinas. É de Mickey, marcando um encontro. Sem pensar duas vezes, Takemichi e Naoto pegam um avião. Em um local abandonado que parece cenário de filme de terror, Takemichi reencontra Mickey. Ele tem a mesma aparência, mas seus olhos estão vazios. Mickey confessa tudo e admite que desvivera todos. Ele explica que após Takemichi deixar a Toma, não conseguiu mais conter a escuridão dentro de si. Desviver se tornou uma solução fácil para todos os seus problemas. Em um flashback doloroso, vemos Draken e Mitsuya pedindo para Mickey deixar Takemichi ir. Eles queriam protegê-lo do caminho de violência que a Toma estava prestes a seguir. Completamente quebrado, Mickey entrega uma arma a Takemichi e pede que ele termine seu sofrimento. Ele quer que Takemichi o mate. Takemichi se recusa, dizendo que só queria vê-lo novamente. Mickey aponta a arma para Takemichi, mas hesita ao lembrar das últimas palavras de Shifuyu. O conselho era simples: confie no Takemichi. Nesse momento de dúvida, um disparo ecoa. Foi Naoto atirando para salvar Takemichi.